Olá, esse é mais um vídeo do canal Petrofoco, né? Meu nome é Henry Fiorenza e eu vou falar hoje sobre o curso que está sendo oferecido, né? O curso que eu estou oferecendo, né? De Fundamentos da Indústria do Petróleo. Esse é mais uma introdução, né? Não vou falar sobre o conteúdo, e sim sobre os objetivos e por que a gente entende que seja importante, vou falar sobre público-alvo, etc. Tá? Então, os objetivos principalmente é gerar conhecimento que crie valor para os alunos, tá? Para que vocês consigam um emprego melhor, um emprego que pague melhores salários, ou eventualmente que consigam um emprego, né, que busquem um emprego, até quem está buscando recolocação no mercado, né, tenham essa nova habilidade aí, ou pelo menos um pouco de conhecimento, né, que permita pleitear empregos melhores, né. Também criar condições de melhoria na qualidade de vida, né, trabalhando eventualmente num emprego mais interessante em termos financeiros, né, vai trazer mais recursos para a família de vocês. Enfim, também gerar estímulo ao desenvolvimento científico. Né? Além disso, permitir que os alunos consigam fazer análise crítica sobre assuntos relacionados ao petróleo, né, para que saibam discutir com propriedade, para que não falem alguma coisa que não é bem aquilo, para que quando lê alguma coisa no jornal entendam o que está se falando e até que percebam se tem algum erro. Né? Isso aí eu já vi vários erros escritos em jornal, porque às vezes o jornalista ele não é obrigado a entender de petróleo, então ele acaba falando alguma coisa que não é bem daquele jeito. Né? Inclusive esse curso também se destina a jornalistas, né? Por exemplo. Né? E além disso, permitir que se façam analogias, né, com a área de conhecimento de vocês, né, para que, por exemplo, vocês entendam como vocês poderiam aplicar o conhecimento de vocês, né, o cara que é psicólogo, o cara que é programador, etc., né, para que ele saiba, como aplicar o conhecimento nessa área que é tão diferente das demais. Né. Além disso, criar networking, né, quer dizer, vocês se conhecerem entre vocês, né, no grupo vai gerar discussão, pode ter um debate ali nos comentários, né, e aí isso aí gera networking, né? E exercer a minha prática docente, ou seja, né, manter o ritmo lecionando, já que faz tempo que eu não dou aula. Né? Bom, qual é o público-alvo? Né? Então, seria qualquer profissional, tá? Ou a pessoa nem precisa estar querendo trabalhar com isso. Eu sou aposentado, só quero entender um pouco melhor do assunto. Faz parte do público-alvo. Tá? Mas a princípio são técnicos e tecnólogos em várias das áreas, né? Várias das áreas de tecnologia, né? Engenheiros também em várias áreas, né? E outras formações, como por exemplo, aqui vou dar alguns exemplos. Tá? Administrador, né? Para administrar um campo de petróleo, administrar a produção, né, são necessários administradores, gestores de negócios e de projetos, idem, né, pelo mesmo motivo, programadores, né, tem muita margem, tem muito campo para na área de petróleo para desenvolvimento de softwares, de aplicações, etc. Estatísticos, químicos, óbvio, geólogos, geofísicos, né, que buscam entender a geologia do planeta e quais são os locais com mais propensão à formação do petróleo, encontrar petróleo, etc. Psicólogos, né, publicitários, assistentes sociais, arquitetos, né, uma arquitetura, por exemplo, de uma plataforma. Eu me encontro hoje aqui embarcado numa plataforma, né, que tem suas limitações em termos de conforto, né, as acomodações, né, essa aqui é uma plataforma antiga, por exemplo, que foi adaptada, né, é um navio antigo que foi adaptado para uma plataforma. Né, então, quer dizer, agora já tem plataformas que são criadas do zero. Né, então, quer dizer, é um prato cheio para um arquiteto botar seu conhecimento em prática. Né? Advogados, jornalistas, contadores, economistas, biólogos, entre outros. Isso para não falar de algumas carreiras que não necessariamente são formações, mas como, por exemplo, os ambientalistas, as lideranças comunitárias, políticos e legisladores. Quer dizer, o que é um político? O político ele entende a importância do petróleo, o que isso aí pode trazer para a região dele, né? A descoberta, o investimento nessa área. Né? Os legisladores entenderem como é que funciona para saber como criar leis a respeito desse assunto. Funcionários públicos, professores, né? Claro, professores né, o cara que dá aula de qualquer disciplina,
numa região que é produtor de petróleo, né, ele vai saber tirar exemplos, né, do dia a dia da indústria do petróleo para usar em suas aulas, por exemplo. Os próprios estudantes, para saber o que vão estudar a seguir, né, quer dizer, estou no ensino médio, o que eu vou fazer na faculdade, ou não, vou fazer um curso técnico, ou vou fazer um curso, eu vou me especializar em alguma coisa, né, vou me dedicar, ou vou abrir uma empresa para prestar serviço, qualquer que seja, consultores em várias áreas também, comerciantes, por que não, né? Porque para analisar, por exemplo, se naquela região está para crescer muito, então, tipo assim, o que vale a pena investir lá, né, como comerciante. Industriário, quer dizer, eu fabrico, né, equipamentos, eu posso vir a fornecer para a indústria do petróleo. Empreendedores, de forma geral, ou seja, que são os identificadores de oportunidades, e também desenvolvedores de soluções, inventores, né, de equipamentos, de produtos que possam ter utilidade aplicável na indústria do petróleo, por exemplo, né. Bom, falando um pouquinho mais do público-alvo, também pode ser qualquer pessoa que deseja entrar nessa área, né? Ou seja, e eventualmente escolher onde se aperfeiçoar. Tipo assim, beleza, eu vou ver várias coisas, né, que vão me dar um caminho, já que a minha formação é mais na mecânica, por exemplo, eu posso atuar mais nessa área dentre as que foram listadas lá no curso, por exemplo, né? Pessoas que desejam entender sobre o assunto simplesmente por conhecimento geral, né, né? Pessoas que querem se aprofundar, né, no assunto e aplicar as suas habilidades, né, nessa área, como eu já falei, já citei isso aí. E pessoas que estejam em busca de oportunidades de melhoria de vida ou recolocação no trabalho, né, no mercado de trabalho, né, que também já comentei rapidamente sobre isso. Bom, e quais são os requisitos? Eu preciso ser formado, basicamente, ensino médio, não precisa nem estar completo, mas preferencialmente, porque muitas coisas a gente vai falar, talvez vão requerer algum conhecimento, né, tanto ensino médio, técnico ou superior, né, qualquer um é bem-vindo nesse curso, e um camarada que tem só o ensino médio não vai ter muita dificuldade, né. Interesse no assunto, fundamental, né, se não tiver interesse no assunto, né, eu só quero ganhar dinheiro, mas não me interessa o assunto, enfim, talvez não vá aproveitar tanto, né. Disponibilidade de tempo e recursos também para assistir às aulas, ou seja, tem que ter um computador, um celular que seja, né, e tempo para assistir, né, porque a ideia é que vocês assistam a aula, né, do início ao fim, né. Vontade de aprender também é importante, e seriedade para assistir a aula até o final, né, porque eu já percebi, por exemplo, eu coloquei algumas aulas no ar, e coloquei uma provinha no final, assim, para fazer, e eu imagino que uma aula de 20 minutos, o cara talvez tenha assistido 2, 3 minutos, deixa eu tentar fazer a prova. Aí faz a prova, tira 2, ou 3, ou 4 na prova, né? Então a ideia não é essa, a ideia é que vocês assistam, aprendam, aproveitem, né, e usem, né? Bom, de que maneira esse curso poderá lhe ajudar? Primeiro, permitindo que vocês conheçam uma nova área e que está em crescimento, tá? Uma área que está crescendo bastante, né? Que já vem crescendo bastante, ficou estagnada por um tempo, até caiu, depois agora está sendo retomada, né? É uma área com excelentes remunerações em função da riqueza que ela gera. Essa riqueza é distribuída para os profissionais que são altamente qualificados, né? Que vocês, quando entrarem nela, para entrar, ninguém exige que o cara entre com uma experiência absurda nessa área, mas o conhecimento prévio, pequeno que seja, já vai ajudar vocês a entrarem, e a partir daí vocês vão se desenvolver dentro dela. Então vocês vão se tornar mais e mais demandados, né? Isso aí vai gerar remunerações bastante interessantes, né? Alta demanda e a baixa disponibilidade de recursos humanos, principalmente recursos humanos qualificados, né? Isso aí aumenta até o preço desses profissionais, né? Então os salários são maiores, né? Melhor aproveitamento. Então, a gente pretende que com esse curso básico se consiga um melhor aprendizado em outros cursos que vocês venham fazer, que sejam mais aprofundados, né? Também vai fornecer um diferencial no currículo, vocês vão poder dizer que você tem um curso de 40 horas que foca na indústria do petróleo e tal, né? Isso aí vai ter um valor no currículo de vocês, né? E, eventualmente, conhecendo um pouco melhor desse assunto, sair melhor numa entrevista, por exemplo, né? Quando forem perguntados alguma coisa que demonstre que vocês entendem do assunto, se inteiraram do assunto, né, tem interesse, foram atrás de informação, né? Isso vai ajudar vocês, com certeza, né? Conhecer com o que se vai trabalhar, eventualmente, né? Eu vou trabalhar nessa área, eu quero trabalhar nessa área, eu quero ter noção de quais são os desafios que eu vou ter, né? Identificar inconsistências em informações publicadas na mídia, por exemplo, como eu já falei, né? Que às vezes tu consegue ler alguma coisa e ver, não é bem assim, né? Ou então saber
Tem uma análise, tem uma visão crítica do que está escrito, né? Enfim. E eventualmente dar uma opinião de forma mais correta, né? Quer dizer, não, né? Vamos evitar de falar besteira quando a gente vai falando sobre quando a gente risco que a gente corre, por exemplo, quando a gente fala sobre um assunto que a gente não entende, né? Bom, mas vocês devem estar se perguntando, né? Pô, mas a área de petróleo ela não está em declínio, quer dizer, ela não está se tornando obsoleta, não está buscando alternativas ao petróleo? Sim, isso é verdade, né? E é verdade que o petróleo está talvez reduzindo um pouco da participação dele na matriz energética, né? Mas daí para dizer que ele vai se tornar obsoleto, que ele está obsoleto, é uma distância muito grande, né? Também existe uma tendência ao esgotamento, né, do petróleo, né, porque ele é um recurso natural não renovável, né? Ou seja, né, pelo menos na escala de tempo que a gente está acostumado, né, numa escala de tempo geológica na ordem de milhões de anos, não. Ele vai continuar sendo, né, da mesma maneira como assim, o movimento das placas tectônicas continua existindo, né? Também está continuando a deposição de matéria orgânica em certas regiões, né? Que vão ser soterradas ao longo de milênios e daqui a milhões de anos, né? O petróleo vai estar sendo formado, assim como, né, um petróleo mais jovem, vamos dizer assim, que não é petróleo ainda, que se formou alguns milhares de anos atrás, daqui a milhões de anos vai estar no ponto de ser produzido. Mas até daqui a milhões de anos, né, eu diria que, né, a gente vai ter demandado todo o petróleo e vai ter petróleo que vai ficar para trás, que nunca vai ser encontrado, né? Mas o que importa é que ainda tem muito petróleo para ser produzido. Para ter noção, quando eu entrei na Petrobras em 2001, se falava que o Brasil que a Petrobras tinha uma reserva ainda por 14 anos de produção de petróleo. Ou seja, se não se descobrisse mais nada, em 14 anos ia acabar o petróleo. Bom, 14 anos foi 2015. 2015 estava no auge lá do crescimento do pré-sal, né? E já estava produzindo 1 milhão de barris do pré-sal, hoje já produz mais de 2 só do pré-sal, né? E ainda tem, né, muito mais para ser produzido, e está encontrando óleo, né? Está se investindo em tecnologia, né? E buscando em novas fronteiras, né? Então, né, hoje, se for ver, tem mais 15 anos ou 20 anos, mas daqui 15 ou 20 anos vai se perceber que tem mais 15 ou 20 anos, né? Em algum momento isso aí vai realmente começar a cair, mas está bem longe do dia de hoje, né? E claro, né, a gente também vai falar um pouco do uso sustentável, né, dos recursos, né? Falar de reciclagem, novas tecnologias, novos materiais, né? Finalidades mais nobres para o petróleo, né? Mais nobres do que, por exemplo, botar ele num tanque de gasolina e queimar ele para produzir energia e produzir movimento, né? Bom, ainda, né, existe a questão que eu já falei dos produtos com maior valor agregado, né? E também temos produtos sem concorrentes, ou seja, né, para produzir uma garrafa de plástico, como essa aqui, né, cadê? Aqui, né, a gente não consegue fazer esse plástico de vento nem de luz solar. Então a gente consegue fazer energia do vento e da luz solar, mas um plástico, uma borracha, uma resina, um polímero, isso não é possível, né? Então existem produtos que não têm concorrentes, né? Não concorrentes na quantidade que se precisa, no custo que é o petróleo, né? Dá para produzir com álcool? Talvez sim, né? Só que é muito mais caro, e para produzir a quantidade que a gente precisa, teria que transformar o Brasil num canavial, por exemplo. Isso seria inviável, né? E tem essa questão do poço ao posto, né? Ou do poço ao poste, né? Que a gente vai abordar no curso, né? Que vai desde do início da cadeia, né? Que é lá na perfuração, extração do óleo do reservatório, até a finalidade, né? Do uso desse produto, né, do produto refinado já, num posto de gasolina, ou eventualmente usando algumas frações, né, do petróleo para produzir energia, essa energia sendo distribuída no poste, ok? Bom, e qual vai ser o conteúdo, né? Primeiro eu vou falar sobre o que é petróleo, né? Tem noções de química, né? O que pode ser feito com ele, né? Também, né, envolve um pouco de química.
como ele se forma, né? Aí já entra a parte de geologia, como é que ele é encontrado, a parte de geofísica, como ele é produzido, aqui eu vou falar um pouquinho de perfuração e completação, como ele é tratado, aqui entra um pouco também de química e de física, né? Como é que ele é transportado, aqui eu vou falar um pouco de dutos e equipamentos, né? E como ele é refinado. Além disso, né, como ele é distribuído, tópicos relacionados à produção, né, dificuldades para produzir, ofensores à produção, itens que facilitam a produção, quer dizer, alguns detalhes, né, da produção dele, né, mais especificamente. Falo sobre produção terrestre e marítima de petróleo, dar uma pincelada sobre segurança, meio ambiente e saúde, né, e também desenvolvimento tecnológico e alternativas ao petróleo. Bom, e finalmente, né, as linhas gerais aqui, ó, finalizando nosso vídeo, né, citar algumas observações. Por exemplo, né, na área de petróleo, toda experiência é muito valorizada, né? Ou seja, uma pessoa que perde o emprego aos 60 anos, né, mas que tem bastante experiência nessa área, facilmente consegue emprego em outra empresa, enfim, dando consultoria, né? Isso é bastante notório, né? Tem muita gente com muita experiência trabalhando, né? Isso é muito valorizado, né? Também existe a possibilidade de trabalhar fora do Brasil, ganhando altos salários. As empresas investem muito em treinamento e desenvolvimento de novas tecnologias, né? A própria geração de tecnologia, né, que as empresas criam, e isso aí se aplica em outras áreas, né? O aprendizado é constante, porque a gente tem sempre novidades, né? E não há monotonia, né? Novos desafios todos os dias, né? Tá, mas e aí, né? Em que nível de profundidade a gente vai adotar nessas aulas, né? É uma dificuldade, uma profundidade básica, tá? Ou seja, ninguém vai ser especialista daqui, mas ninguém precisa ser um gênio para acompanhar as aulas, né? Então é tudo muito fácil, tudo muito informativo, tem muita informação, né? Mas vocês vão perceber como aplicar isso, ou como essas coisas. E muitas peças vão começar a se encaixar na cabeça de vocês, né? Tipo, então é assim que é feito, que legal. Então esse negócio que eu manusei todo dia é feito de petróleo, que legal, né? A carga horária vai ser de 40 horas, né? O investimento é zero, né? Só o tempo de vocês. Eu vou emitir certificado, como eu falei, e as provas, vai ter provas para avaliação de desempenho. São provas que não são difíceis, mas que não são fáceis, tá? Quando eu digo não são difíceis, né, significa que quem assistir a aula até o final, as informações estão todas apresentadas ali, né? Claro, não vai ser vai exigir um pouquinho de vocês para raciocinar, para fazer analogia com que não vai ter nada muito de cara, assim, né? Muito fácil, assim, senão perde a graça, né? E não vou estar medindo nada. Mas também são questões que, por mais fáceis que elas sejam, se vocês não assistirem a aula, né, ou não assistirem pelo menos toda a aula, né, os 10, 15, 20 minutos que vai ter a duração da aula, né, vocês correm risco de várias das questões não saberem a resposta, né? Então, como a gente percebeu, né, acho que eu já citei isso, né, que algumas pessoas simplesmente, né, dá para ver lá pelo engajamento, né, do tempo que as pessoas ficam assistindo o vídeo e tal, né, que tem pessoas que ficam 2, 3 minutos assim, se enche o saco e não querem mais saber daquele assunto, mas tentam fazer a prova e aí fatalmente tiram notas ruins, né? Então, tipo assim, essas provas servem porque como eu vou estar emitindo um certificado com o nome do Trofoco, né? E se eu emitir um certificado para uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento daquele conteúdo, né? Quem acaba se queimando, porque vocês vão apresentar isso no currículo de vocês vão ter um certificado que vocês vão apresentar que fizeram aquele curso, né? E se vocês não aprenderam nada, né? Porque simplesmente, né, não fizeram nenhuma verificação do aproveitamento, né? Isso aí vai ficar feio para mim, né? Então, mas não é nada que não se possa eventualmente tirar nota suficiente para passar e vai ter alternativas. Se eu tiver uma prova que eu fizer e não tirar nota, a gente vai dar mais oportunidades para vocês fazerem a prova de novo e tal, né? Mas é isso, né? Simples assim. Então, espero que vocês tenham gostado. Aí a gente vai já tem algumas aulas para um dos módulos, né? Que é o de como o petróleo se forma e tal, né? Mas eu devo refazer essas aulas, né? E para deixá-las com uma cara assim mais
de apresentação, assim como está sendo essa aqui, ok? Então tá, muito obrigado e até a próxima.